Existe uma polêmica insolúvel entre evangélicos e homossexuais que é sobre aceitação. E a gente não aceita o homossexual simplesmente porque a gente não se aceita. Então, essa discussão a gente precisa se aprofundar para que ela comece a fazer mais sentido. Então, não é sobre negar direito, não é sobre negar afeto, não é sobre negar justiça. A única possibilidade de que essa conversa chegue realmente em algum lugar possível, de um diálogo possível, seja um cristão dizer por que a gente não se aceita. Por que existe uma impossibilidade existencial? E essa impossibilidade não tem a ver com sexualidade. Essa impossibilidade afeta crianças, etnias, sexualidade, qualquer padrão que seja usado para ser uma referência, uma mínima referência de identidade é simplesmente rejeitada pelo cristianismo. E o que a gente pode fazer para a gente conversar sobre isso tem a ver com esse questionamento do que as pessoas usam na construção dessa identidade. Será que a sexualidade é um elemento para construir a identidade? No cristianismo, o único elemento para construir a identidade é a cruz. Então, essa é a diferença e por isso que essa conversa se torna muitas vezes inviável, improdutiva, porque a gente está falando sobre coisas diferentes. Falar sobre aceitação no cristianismo é uma conversa muito diferente. E a gente está falando sobre isso porque, recentemente, muitas peças publicitárias têm falado sobre essa questão da homossexualidade, fazendo provocações. E a última foi a da Burger King, colocando crianças para explicar esse ambiente familiar dessa nova família que vem se apresentando na nossa sociedade. A gente precisa partir desse pressuposto de que existe essa cautela, esse cuidado, como se falar sobre essas novas famílias, como falar sobre esses relacionamentos. A peça publicitária tenta trazer uma ideia de que isso não precisa ser explicado, já que todo amor é uma forma simples e qualquer criança pode explicar isso, qualquer criança tem conhecimento disso. E que essa preocupação é injustificável, que essa preocupação é desnecessária. Porque para que a gente vai explicar uma coisa tão óbvia, uma coisa tão simples e uma coisa tão natural? Então, a naturalização da nova família é o que se tem. E eu comecei com uma frase polêmica e eu preciso voltar nessa frase, porque o que é tido como na sociedade como reativo, como conservador, como retrógrado, é justamente essa atitude que os evangélicos parecem ter de estar sempre indo na contramão de tudo que a nova sociedade apresenta como sendo novo, como sendo moderno, como sendo alternativa. Então, a minha fala foi que a aceitação é impossível. Eu repito, aceitação é impossível não significa que a gente vai virar a cara. A gente está falando sobre uma questão existencial. É impossível aceitar qualquer tipo de pessoa. No cristianismo não existe aceitação. Nós dependemos exclusivamente da aceitação que é provida a partir da cruz. Então, se a sociedade cobra de nós aceitação por qualquer tipo de grupo, significa que ela não presta atenção no nosso discurso nem na nossa vida. Isso talvez também seja culpa nossa. Porque a gente precisa dizer de uma forma clara e sem confusão de que somos aceitos a partir da obra redentora de Jesus Cristo por nós. É porque Cristo nos reveste que nós somos aceitos pelo Pai. E nós não acreditamos em nenhum movimento, nenhuma liturgia, em nenhum movimento social que tente provocar aceitação. Nenhuma repetição de frases, de slogans, de propagandas, querendo prover para o ser humano esse acolhimento, esse lugar onde a gente se sente acolhido, a gente se sente aceito. O evangelho da graça é um evangelho que o homem se percebe inicialmente desgraçado, desprovido de vida, de significado, de identidade. A conversa que precisa acontecer cada vez mais urgente sobre o que essas crianças realmente podem explicar para a gente.
Será que essas crianças podem explicar sobre identidade? Será que essas crianças podem explicar sobre qual é o papel ou qual a importância desse diálogo entre setores tão diferentes da sociedade? Bem, essas crianças não têm nem autoridade, nem conhecimento, nem profundidade. É uma certa ingenuidade, no mínimo, achar que crianças vão dar conta de explicar questões tão profundas e tão complexas. Não é simples assim. Não é natural assim. No máximo, o que essas crianças vão conseguir explicar é sobre acolhimento. E talvez você que é cristão possa se sentir meio desconfortável com isso, porque elas podem explicar, olha, eu vivo numa família homoafetiva e eu sou muito bem acolhida. Isso essa criança pode explicar. E tem cristão que ainda não entendeu isso. Tem cristão que simplesmente não sabe que uma família homoafetiva pode existir acolhimento, pode existir empatia, pode existir uma série de coisas. Então, a desinformação e o preconceito vão fazer muitas vezes que o religioso se torne um preconceituoso, que o religioso se torne alguém que simplesmente ele tenta negar a possibilidade dessa família ter o seu espaço, o seu devido espaço. Então, sim, essa criança pode testemunhar que recebe afeto, que recebe amparo. Essa criança também pode explicar que muitas vezes o preconceito vai atrapalhar naquilo que é mais básico dessa família e que muitas vezes ela vai ter em atos muito simples, às vezes ir numa padaria, às vezes ir numa escola, às vezes em atos simples da vida. Essas crianças podem ensinar para a sociedade como um todo o quanto que elas ainda são colocadas de lado por fazerem parte de ambientes não tradicionais. Então, sim, eu entendo isso e essas crianças podem explicar isso. Agora, o que essas crianças não vão saber explicar, e muito menos os pais dessas crianças, e o que me assusta é que os cristãos também não estão sabendo explicar, é o efeito do pecado, é o efeito da queda. A queda faz com que a gente não seja aquilo que a gente foi criado para ser. A queda vai fazer com que o ser humano tenha a sua imagem danificada, distorcida. E isso não é uma exclusividade de homo ou hétero, de homem ou mulher, de branco ou negro, de cristão ou não cristão. Essa deformação de identidade, essa busca por saber quem a gente é, isso é uma coisa que afeta toda a humanidade. Todo ser humano tenta se descobrir em alguma coisa ou em alguma relação. Como já diria o poeta inglês, ser ou não ser, eis a questão. A gente quer ser, a gente quer ter uma identidade a partir de alguma coisa. Então, o que essas crianças não vão conseguir explicar, apesar de existir um testemunho necessário, que a gente já falou, fala de como muitas vezes o cristão é legalista e a forma que ele trata esse assunto é incrivelmente insensível. E esse testemunho a igreja precisa sim ser chacoalhada para que ela não continue nessa bolha, se escandalizando com tudo que vê ao nosso redor. A questão de acolhimento e preconceito. Talvez essas crianças sejam especialistas para falar sobre esses dois temas. Acolhimento e o combate ao preconceito. E, sinceramente, já passou da época, já passou do tempo da igreja conseguir vencer os preconceitos e da igreja conseguir produzir acolhimento, ok? E se essa conversa servir para que acolhimento e preconceito e o preconceito seja quebrado, já temos um bom caminho andado. Mas existe essa questão da aceitação que a gente não pode deixar de falar. O meu pedido, então, não caia nessa armadilha, porque muitas vezes a pessoa vai falar sobre você concorda com o casamento homoafetivo? Você aceita isso? O problema é que não tem nada a ver com concordar ou aceitar, é uma questão de fé. É se eu creio. A fé, a religião é um sistema de significados, é um conjunto de sentido. Então, quando eu tenho uma fé, a fé traz significados sobre quem é a família, sobre quem é o homem, sobre qual o significado último da vida. A fé é que me provê o significado. Então, a questão essencial, então, não é se eu concordo, se eu permito. Eu não tenho que permitir nada, eu não tenho que concordar nada. E aceitar, a gente já falou sobre isso.
Eu não tenho como aceitar. Como cristão, eu não tenho como aceitar. Eu não tenho essa capacidade, porque faz parte da minha fé a incapacidade de aceitar. Isso faz parte do que eu creio. Então, para que isso se torne um pouco mais palatável, é a minha fé que determina os meus significados. Então, não é questão de dar possibilidade ao outro ou não dar possibilidade. É a questão de significado, é uma questão de crença sobre em que eu creio. Então, a gente tem o que para conversar? Se não tem, a gente não consegue falar sobre aceitação, se acolhimento é uma coisa necessária. É exatamente o que a gente tem para conversar de forma concreta. Do nosso lado da história, do lado do cristão, existe a questão do pecado, da queda, da imagem que foi distorcida e que toda pessoa que quer reconstruir a sua imagem precisa se voltar para a cruz. Sem Cristo não existe uma identidade real, toda identidade é uma ilusão. Do outro lado, existe, dentro dos grupos LGBT e as suas variantes, existe uma necessidade de acolhimento, de lutar contra o preconceito, de ocupar um lugar na sociedade. Então, sobre validação, sobre aceitação. E eu quero provocar primeiro você, cristão. Escuta essa pessoa que tem essa família, o que ela está falando de fato para você? O que você pode escutar dessa fala? E se você parar e se silenciar o seu coração, você vai escutar a seguinte coisa: eu quero que a sociedade me deixe em paz para eu conseguir prover acolhimento para minha família. Você vai escutar essas famílias falando essas coisas. Essas pessoas precisam, elas se sentem ameaçadas o tempo todo. Se você silenciar, você vai escutar essas pessoas dizerem: eu estou cansado de ter que me defender até nas circunstâncias mais triviais, como já falei, até numa padaria. Então, será que as igrejas conseguem ouvir esses gritos? Será que a igreja consegue ouvir a fala do coração dessas pessoas? Porque a gente pode cair em uma segunda armadilha. Se a primeira armadilha é transformar essa questão numa questão de concordar ou aceitar, a segunda armadilha é cair numa apologética vazia. Então, o que é apologética? Apologética é a defesa da nossa fé. Então, será que a nossa fé está sendo ameaçada por novos modelos? Sim, existe um conflito e uma guerra de narrativas sobre o que é permitido e o que não é permitido. Então, a gente precisa defender a razão da nossa fé, em quem nós cremos. Sim, nós somos chamados para falar no que cremos, em quem cremos. Mas uma defesa da fé sem evangelho, uma defesa da fé sem misericórdia, que tipo de defesa da fé é essa? Que na hora que a gente vai defender em que a gente acredita, não existe manifestação de misericórdia. Que tipo de defesa da fé? E a gente vê muitos comentários no YouTube, Facebook, que tipo de defesa da fé é provida por cristãos ao se sentirem incrivelmente ofendidas por coisas desse tipo, que vão defender as suas crenças, que vão defender as suas convicções e ao mesmo tempo são incapazes de revelar a essência do evangelho, que são incapazes de revelar a misericórdia. Toda a sabedoria é imparcial e é cheia de misericórdia, como diz Tiago. Mais uma vez, não é uma questão polarizada. De um lado é aquele grupo que diz, mas a gente não aceita. E o outro lado de cristãos mesmo, ou da própria sociedade, mas tem que acolher. Penso que esses dois lugares não vão chegar em lugar nenhum, porque não é simplesmente sobre não concordar ou ter que acolher. Para que essa discussão chegue num novo nível, a gente precisa, para quem é cristão, obviamente, defender a fé levando o evangelho. Se a palavra de Deus é aquilo que mostra o espelho, a gente precisa ter o colo e o espelho. Você não pode levar o espelho com uma marreta, com uma espingarda. Na mesma medida que a gente expõe as mentiras que a gente conta para a gente mesmo, a gente revela o amor que existe no Evangelho. Um eixo parece que diz assim, para a gente se defender, a gente tem que atacar todo mundo. O evangelho não. A gente se defende, e enquanto a gente se defende, a gente expõe o evangelho. Então, para você que é cristão, a forma de lidar com isso é simplesmente começando com a impossibilidade de se sentir
aceito. E se você conversar isso, você vai abrir uma janela incrível, porque você vai dizer para uma pessoa que está tendo dificuldade na sociedade como um todo, de ter lugares onde não se sente aceita, onde não se sente acolhida, você, como sendo uma pessoa que tem uma experiência radical de não aceitação, você vai poder dizer o que você faz com o seu sentimento e com a sua realidade de não aceitação. Você pode explicar o evangelho, você pode explicar como que isso foi resolvido na sua vida. Eu não sou aceito, eu não me senti aceito. E o fato de não me aceitar, isso me levou, e você pode expor o evangelho. Então seria uma conversa incrivelmente interessante se os cristãos começassem a se desarmar e falassem justamente dessa impossibilidade. Eu não me aceito, nem a mim mesmo, como que eu vou aceitar algum outro grupo? Como que eu vou aceitar? Não é uma questão sobre homo ou hétero, como eu já repeti isso várias vezes, é uma incapacidade, é uma impossibilidade. E se você, de uma forma muito sincera, você começa a lidar sobre a sua incompetência de aceitação com alguém que enfrenta isso, agora a gente tem um diálogo. E para você que é homossexual, que sempre viu os evangélicos como os perseguidores, os seus algozes, para você eu deixo uma sugestão. Porque se existem muitos cristãos que são ofensivos, a gente chama isso no cristianismo de legalistas. E provavelmente você que não é cristão, você já conheceu muito cristão legalista, que ainda não entendeu a mensagem da graça. Eu quero te fazer uma provocação. Quando você encontrar um cristão de verdade, você vai encontrar alguém que já teve que lidar num nível muito profundo sobre a incapacidade, sobre a impotência de aceitação. E vocês vão poder compartilhar. Eu quero te sugerir, ache um cristão de verdade e converse como que ele lida com esse sentimento de ausência, como ele lida com esse sentimento de incapacidade e impotência de aceitação, como ele resolve a aceitação na vida dele. Talvez se você tiver coragem de fazer isso, você vai transformar um inimigo num amigo. Se essa propaganda foi capaz de levantar tantos humores, mexer com tantas pessoas, deixar tanta gente mas a gente não pode aceitar, mas tem que aceitar, e todo mundo começa a defender um ponto de uma forma incrivelmente irracional, incrivelmente sem fruto, sem possibilidade, sem capacidade de conexão. A gente está falando sobre uma doutrina que é muito cara ao cristianismo, que se chama justificação. Nós somos aceitos simplesmente porque Cristo morreu por nós. A base da nossa aceitação caminha na percepção de que Cristo fez aquilo que era suficiente, porque quando eu olho para mim mesmo, eu não consigo ver nada, radicalmente nada, que seja digno de prover aceitação. Então não é uma perseguição particular a um grupo específico, não é uma perseguição particular a um tipo de família, não é uma perseguição social a um grupo forte com um grupo fraco, a um grupo mais favorecido, a um grupo menos favorecido. E isso, as pessoas vão tentar levar esse debate para um lugar muito estéril e muito histérico. A questão se você quiser conversar com um cristão de verdade, você precisa entender. Me conta, o que significa então ser justificado em Cristo? Aí a gente tem conversa, aí a gente tem uma possibilidade de a gente sair desse lugar dos gritos, dos sussurros, a gente tem essa possibilidade de sair da histeria coletiva. Então, pastor, você está dizendo que a gente tem que aceitar qualquer coisa? Eu falei, não, a gente não aceita nada, não estou falando para você aceitar nada, você não tem como aceitar nada nem ninguém. Se você aceita você mesmo, você precisa rever as suas bases doutrinárias, você precisa rever a sua fé. Então, a gente não está falando em ser conivente, a gente não está falando em ser omisso, a gente não está falando em ficar em cima do muro, a gente está falando em levar a verdade do Evangelho. E quando a gente leva a verdade do Evangelho, a aceitação é uma impossibilidade. A pergunta que a gente faz para a gente concluir o nosso raciocínio é: o que a gente pode fazer para ajudar essas famílias? Bem, a nossa sociedade não entendeu uma coisa, que na essência do amor cristão existe amar sem aceitar. O que significa isso? Que na base da nossa relação com toda a sociedade, a gente ama e não aceita.
Porque na cabeça da maioria das pessoas, amar e aceitar são sinônimos. No cristianismo, isso não. A aceitação é uma coisa que vem a partir da cruz. A aceitação é uma coisa que só Deus pode prover na vida do ser humano. Então a gente ama porque a gente foi aceito, mas a gente não ama para a pessoa ser aceita. Então isso é um conceito, isso é uma ideia. Mas mais do que uma ideia, isso é um tipo de relação. A gente não ama para a pessoa se sentir aceita. A gente ama porque se sente aceito por Cristo. Mas o nosso amor não tem capacidade de prover a aceitação de ninguém. E a gente precisa ser honesta. Eu quero te amar, mas o amor que eu tenho por você é incapaz, insuficiente de produzir no seu coração essa aceitação que você tanto deseja. Como ajudar essas pessoas? É ensinar que existe esse tipo de amor e perguntar se essas pessoas estão abertas a experimentarem esse amor que elas acham que conhecem, mas não conhecem. Porque esse amor tem sido cada vez mais raro, cada vez mais escondido, porque os próprios cristãos estão sonegando esse tipo de amor. Como que a gente pode fazer para ajudar essas famílias? Mais uma vez, insisto, é apresentar esse amor que tem uma natureza diferente, que é incapaz de produzir aceitação, mas mesmo sendo incapaz de produzir aceitação, ama a si mesmo. Essa é a ferramenta que você tem na mão. Use.